Dizem que não se deve confiar absolutamente em ninguém nesta vida, nem em um familiar, muito menos em alguma pessoa estranha que pretende nos oferecer ajuda. Vou contar uma história que vivi e que me surpreende até hoje, porque confiei na pessoa que supostamente ia me ajudar, mas que acabou prejudicando a minha vida. Naquela época, meu marido Manuel era um bêbado de primeira. Ele não aparecia em casa por dias, e quando aparecia, sempre chegava completamente bêbado. Passava os dias de ressaca deitado e os outros dias usava para trabalhar um pouco aqui e ali. Ele nunca teve um emprego fixo e sempre foi uma espécie de faz-tudo, fazendo de tudo um pouco. Mas até nisso, ele tinha muita sorte, porque sabia fazer bem o trabalho e muitas pessoas confiavam nele. Todos menos eu, porque ele já me tinha até a garganta. Às vezes ele chegava em casa bem bêbado e queria que fizéssemos sexo, mas nessas condições me dava muito nojo. Além disso, eu já estava começando a perder o carinho pelo meu marido, e às vezes até desejava que de tantas bebedeiras ele não acordasse mais, que ficasse ali estirado, porque já só nos estava atrapalhando. Digo isso porque tínhamos 3 filhos, e o dinheiro que ele nos deixava mal dava para as contas. Eu também trabalhava, mas às vezes tinha serviço, às vezes não. Foi então que, de tanto lutar, um dia conversando com a minha comadre Marta, ela me recomendou uma mulher. Uma suposta bruxa muito milagrosa, a qual era muito respeitada porque seus trabalhos eram 100% eficazes. Anima-te, comadre. Vamos visitar essa mulher e te garanto que, se ela fizer um trabalhinho para o teu marido, ele deixa de ser bêbado. Vais ver que o transformarão em outro homem. Fiquei pensativa sobre o que a minha comadre me dizia. Como assim bruxaria? O que era isso? Já tinha ouvido falar sobre isso, mas sempre acreditei que eram mentiras e que só faziam perder tempo e dinheiro. E para perder dinheiro, a verdade é que eu não tinha tempo. Nos dias seguintes, os comportamentos do meu marido não cessavam. Pelo contrário, só pioravam. Ele passava cada vez mais tempo deitado na cama, bebendo e curando a ressaca. Tinha se tornado um completo parasita. Por isso decidi tentar, pelo menos uma vez, como uma última chance para salvar meu casamento. Peguei o telefone e liguei para a minha comadre Marta, para que assim ela me dissesse quando podíamos visitar a tal bruxa. Minha comadre me deu algumas instruções, como levar uma foto do meu marido e algumas coisas que lhe pertenciam. Não sabia se tudo isso funcionaria, mas tinha a esperança de que Manuel pelo menos deixasse de beber, para que pudesse trabalhar direito e nos dar uma vida melhor. Um par de dias depois, acompanhada pela minha comadre Marta, pegamos o transporte e fomos por um caminho meio estranho, um lugar que eu não conhecia, mas que ficava perto do povoado. Já mais dentro da área verde, descemos do ônibus, pois a minha comadre me disse que estávamos muito perto e o restante do caminho tínhamos que subir a pé, pois a casa da bruxa ficava um pouco mais acima. Como pudemos, fomos desviando pedras e outras coisas, mas finalmente chegamos. Bom dia, senhora Nath, como está? Ah, desculpe por virmos incomodá-la, mas olha, trouxe aqui minha comadre. Ela está passando por dificuldades e queria perguntar se pode nos ajudar. Aquela senhora não era uma mulher muito velha, chuto que talvez estava na casa dos 40 anos. Sua juventude fez com que eu não confiasse totalmente nela, mas assim que nos cumprimentou e nos fez entrar, começamos a conversar um pouco com ela. Foi aí que percebi que ela realmente sabia do que falava e que a julguei mal. Contei toda a situação que vivia com meu marido Manuel, ao ponto de me emocionar e começar a chorar. Nath ficou me olhando, deu umas palmadinhas no meu ombro e disse: Calma, garota, você vai ver que vou fazer algo para te ajudar, mas só te digo, às vezes essas coisas dão errado. Mas me diga como quer que eu te ajude. Quer que seu marido se apaixone por você? Quer que ele pare de beber? Tive que responder e, com lágrimas nos olhos e a voz um pouco embargada, disse: Não, à força eu não gostaria que ele se apaixonasse por mim. Se Manuel me ama, tem que ser de coração.
Eu vim apenas para que ele pare de beber, para que não seja mais mulherengo e para que traga dinheiro para casa. Assim podemos dar uma vida melhor para nossos filhos. Mas também gostaria que me ajudasse para que, se Manuel não for mais para mim, que ele vá embora, pois só está me atrapalhando. A senhora Nath ficou me olhando por um momento, como se estivesse tentando ver o mais profundo do meu olhar, como se estivesse se conectando com minha alma. Ah, sim, já entendi. Vamos ver. Imagino que trouxe a foto do seu marido, certo? E também as outras coisas. Coloque-as aqui sobre a mesa, pois agora mesmo vou começar a trabalhar nos pedidos que me fez. Mas considere que nem tudo sai como esperado. Às vezes as coisas se complicam, mas vou tentar ajudar. Quando coloquei todas as coisas sobre a mesa, aquela senhora começou a embaralhar algumas cartas de tarô. Com um ar muito misterioso, começou a lê-las e antes de iniciar o ritual me disse algo. Permita-me tomar a liberdade de lhe dizer algo. Olhe, aqui vejo que seu marido nunca a amou. Ele sempre esteve apaixonado por outra mulher, e é por isso que vive triste. Ele se sente fracassado ao seu lado, e por isso gosta de beber. Mas lhe asseguro que se ele parar de beber, ele vai ser outro homem. Você está consciente disso? Pois bem, vou tirar o vício do seu marido e verá como ele sairá da sua vida. Se você está ciente disso, então vou continuar. Faça o que tiver que fazer. Só lhe peço que tire o vício do Manuel. Daí em diante, que seja o que Deus quiser. Não vou fazer nenhum escândalo, nem vou agir de forma dramática com isso. Diante da minha resposta, a senhora começou a trabalhar. Com a fotografia, rezou, soprou fumaça de um charuto e passou uma vela por cima. Depois, começou a colocar algumas fitas vermelhas ao redor da foto, criando uma espécie de moldura. Na parte de trás, fez uma inscrição que não me deixou ver. Por fim, colocou a fotografia dentro de um pedaço de tecido que cortou de uma camisa do meu marido. Tudo isso foi embrulhado e colocado em uma pequena bolsa preta de veludo. Pronto, está feito. Esta fotografia eu vou enterrar aqui mesmo no morro, longe de onde seu marido possa vê-la. Muito em breve seu marido vai parar de beber. Disso pode ter certeza. Do restante, não me responsabilizo, porque isso foi o que você me pediu. A senhora pegou tudo aquilo e guardou. Fizemos o pagamento e saímos, confiando que ela iria ao morro enterrar o pacote e concluir o trabalho de feitiçaria. Ao voltar para casa, tivemos alguma dificuldade em encontrar o caminho de volta. Mas quando finalmente cheguei, descobri que Manuel não estava. O cheiro de seu perfume ainda estava no ar. Provavelmente ele havia se arrumado e saído para se encontrar com uma daquelas peruas com quem andava. Como esperado, ele não voltou naquela noite, nem na seguinte. Na terceira noite ele chegou muito mal, quase morrendo. Tive que colocá-lo na cama, dei alguns remédios que conhecia e lá ficou, sofrendo. Não havia hospital por perto, nem meios de transportá-lo, já que não tínhamos carro nem cavalo. No dia seguinte, Manuel ainda estava muito mal. Não sei o que ele tinha bebido, mas parecia que ia morrer. Após 2 dias muito difíceis na cama, ele finalmente conseguiu se levantar e andar pela casa. Ele estava diferente, parecia sério, como se tivesse se assustado com a bebedeira. Amor, prometo que não vou mais beber. Desta vez senti que quase fui embora e me assustei. Acho que foi a última. Não vou mais beber. Parecia uma brincadeira ou algo estranho, mas o que Manuel disse era verdade. Nos dias seguintes ele estava muito tranquilo e calmo, mas também distante. Não mostrava nenhum carinho por mim nem pelos filhos. Ia e vinha do trabalho, mas ao chegar, ia direto para a cama. Estava triste e entediado, e foi então que percebi que ele já não era mais para mim. Embora no fundo eu ainda o amasse, a ideia de perdê-lo me partia o coração. Dizem que não sabemos o que temos até perdermos, e foi exatamente isso que aconteceu. Depois que Manuel parou de beber, começou a se distanciar de casa.
Às vezes passava noites fora e eventualmente foi se afastando até que 3 meses depois desapareceu de vez. Não se importou que os filhos ficassem sem pai ou comida. Tive que trabalhar no campo ajudando um fazendeiro local que, sabendo da minha situação, foi muito generoso. Mas mesmo assim, minha vida era muito difícil. Uma tarde decidi visitar Marta para pedir que me acompanhasse novamente à casa da bruxa. Quando ela perguntou por quê, expliquei. Ah, comadre, é que sinto falta do Manuel. Quero pedir àquela bruxa que faça um amarre, algo para que ele volte, para que me ame como nos bons tempos. Estou me sentindo muito sozinha. Sinto falta dele. Minha comadre concordou, mas disse que só poderia ir no dia seguinte. No dia seguinte, à tarde, pegamos o ônibus novamente e fomos até o morro, chegando à casa da senhora Nath. Quando batemos a porta, ninguém saiu. Era muito estranho, pois ouvimos barulhos dentro da casa. Nisso me aproximei de uma das janelas, que tinha a cortina um pouco fora do lugar. Aproximei minhas mãos aos olhos, tentando bloquear um pouco da luz, e ao olhar através daquela janela, levei um tremendo susto. Vocês não vão acreditar, mas vi meu marido. Sim, o Manuel. Ele estava com a Nath na cama, em uma situação bem íntima. Comecei a me sentir muito mal e fiquei enjoada ao ver aquela cena nojenta. Fiquei olhando por um momento e de repente bati na janela com minha mão. Ora, seus filhos da mãe, por que não saem daqui e me encaram? Imediatamente Manuel olhou para a janela, subiu as calças e a Nath se ajeitou. Não houve nem tempo para se esconderem, e depois de alguns minutos Manuel finalmente saiu. O que está fazendo aqui, Carmen? Está me seguindo agora? Volte para casa em vez de ficar me vigiando. Vá cuidar dos seus filhos que precisam de você. Fiquei muito brava e respondi. Não vim atrás de você, Manuel. Vim procurar a Nath, mas vejo que estão bem ocupados. Olha, pode ficar com ele. Para mim, ele já não vale nada. Como dizem por aí, este já foi sugado pela bruxa. Então, disse para minha comadre Marta, vamos embora. Aqui não temos mais nada a fazer. Sentia uma grande decepção, pois as poucas esperanças que tinha de que Manuel voltasse foram destruídas. Esse maldito estava me escondendo que tinha um caso com aquela mulher. Ela provavelmente o havia enfeitiçado para mantê-lo como um cachorro. Com o passar dos dias, a dor foi diminuindo e descobri por várias pessoas que meu marido trabalhava para aquela mulher. Ele se tornou um capacho dela, praticamente um escravo. Tive que me resignar a ser humilhada pelas pessoas. Todos comentavam sobre meu marido e sobre a cara de boba que eu tinha. Mas a vida segue, e uma manhã bateram na minha casa. Dona Carmen, encontraram um corpo. É o do seu marido. Venha rápido. Não sabia se deveria ir ou não, mas afinal ele era o pai dos meus filhos e precisava confirmar o que diziam. Caminhei até o rio com meus filhos e quando chegamos havia muita gente. Lá nas pedras à beira do rio estava o corpo de Manuel, completamente inchado e parecia ter sido torturado. Estranhamente, haviam arrancado seus olhos e quebrado seus dentes. A cena era terrível. Não deixei meus filhos verem e pedi que voltássemos para casa. Quando estava me virando, uma senhora disse: Dona Carmen, a senhora precisa cuidar do corpo do seu marido. Vai deixá-lo ali? Aquilo me irritou e respondi: Esse homem já não é meu marido há muito tempo. Ele tem família, irmãos e um pai. Vão atrás deles para recolher o corpo. Voltei para casa com meus filhos tristes e devastados. Um capítulo terrível de nossas vidas havia terminado. Depois disso, espalhou-se no povoado que a bruxa tinha enfeitiçado meu marido e que por isso ele perdeu a vida daquela forma. Isso enfureceu as pessoas, especialmente porque souberam que outros homens da cidade iam até a casa dela. Era uma mulher insaciável. Revoltadas, as mulheres organizaram um grupo
e subiram até a colina para apedrejar a casa dela. Nath tentou se proteger, mas foi atingida por várias pedras. Continuaram jogando pedras até ela morrer ali mesmo. Assim terminou a vida dela e também a de meu marido. Hoje sei que Deus colocou um bom homem em minha vida, que me faz feliz, e aprendi que não se deve confiar em ninguém. Isso aconteceu há 11 anos, quando eu tinha 16, mas ainda me dá arrepios na espinha. Eu já acampei em alguns lugares duvidosos e tenho muitas histórias inexplicáveis. No entanto, esta é de longe a que mais me marcou. Durante as férias escolares, meu padrasto Robson e eu costumávamos acampar. Era uma espécie de viagem só para os caras. Robson já faleceu, mas ele sempre teve o interesse de me levar para a natureza, me ensinar algumas habilidades de sobrevivência e conhecimentos sobre o mato que eu ainda uso até hoje. Naquela viagem, ele e eu estávamos indo para um lugar muito afastado chamado Rei da Chapada, a cerca de 9 horas de distância de qualquer civilização ou sinal de telefone. Não era nada fora do comum em comparação com nossas viagens usuais, mas era uma viagem mais longa do que o normal. Depois de uma longa e entediante viagem, finalmente chegamos ao local onde ficaríamos pelos próximos 6 dias. Robson e eu não demoramos para montar as barracas e a cozinha do acampamento. Então pegamos nossas armas e fomos fazer uma caça rápida, procurando por porcos selvagens antes que escurecesse e antes que eu começasse a reclamar de fome. Muitos não gostam da carne desse animal, mas aqui não ligamos e eles viraram uma praga para as plantações. Bom, quando o sol começou a se pôr, voltamos ao acampamento. Ficamos um pouco confusos ao encontrarmos nossas barracas derrubadas. Parecia que alguém havia passado de carro pelo acampamento e as atropelado. Robson virou-se para mim e disse: "Parece que vamos dormir sob as estrelas hoje à noite." Ele sempre tentava enxergar o lado positivo nas situações ruins. Tentei rir com ele, mas algo naquela cena não parecia certo. Já havíamos acampado centenas de vezes, em lugares muito menos isolados que aquele, e nada, além de uma ou outra pá roubada, havia acontecido. Deixei a ansiedade de lado e continuei a preparar nossos sacos de dormir sob algum abrigo. Quando a noite caiu e terminamos o jantar, Robson me deu boa noite e foi para seu saco de dormir. Eu, sendo um adolescente sem um padrão saudável de sono, decidi ficar acordado um pouco mais, ouvindo os discos do Nirvana que Robson sempre levava. Em determinado momento, olhei para o meu relógio e já fazia 2 horas que ele estava dormindo. Ele roncava como de costume, alto como um caminhão pesado. Depois de mais alguns minutos, senti algo estranho. Parecia que alguém estava nos observando. Havia uma linha de árvores e um riacho a cerca de 50 metros de onde estávamos acampando. Peguei minha cadeira de acampamento e a posicionei de forma que tivesse uma visão clara da linha de árvores, especialmente da direção de onde eu sentia aquele olhar gelado. Pouco depois de reposicionar minha cadeira, comecei a notar movimentos na escuridão ao pé das árvores. Esfreguei os olhos e tentei me convencer de que estava exausto da viagem e vendo coisas. Virei-me para pegar um refrigerante no isopor. Enquanto pegava a lata, ouvi uma voz. Ela parecia distante, mas chamava meu nome. Parecia a voz do Robson. Lentamente levantei os olhos e olhei para ele, que estava profundamente adormecido, roncando a menos de 1 metro de mim. Congelei. Como ele poderia ter me chamado? Isso não fazia sentido. Rapidamente peguei minha lanterna de longo alcance e a apontei para a linha de árvores, de onde vi aquelas sombras se movendo. O que vi ficará para sempre gravado na minha mente. Era uma figura que parecia uma pessoa que não comia há meses. Tinha membros longos e magros e provavelmente tinha uns 2 metros de altura. Seu rosto,
Só posso descrever como algo de um filme de terror. Não tinha lábios, os olhos eram completamente brancos e saliva branca espumava, escorrendo pela boca. Comecei a sacudir Robson para acordá-lo. "Rob, pega a arma!" gritei. Ele saiu do saco de dormir e segurou meu braço. "O que foi? O que aconteceu?" perguntou. "Tem algo nas árvores, eu vi. Precisamos ir embora." Rob, tentando me acalmar, disse: "Mano, provavelmente é só um gambá ou algo assim." "Estou dizendo, eu sei o que vi. Precisamos ir embora", implorei. Ele finalmente cedeu e pegou sua arma e lanterna. "Se eu voltar e não tiver nada lá, vou vender seu PlayStation." Enquanto eu segurava um martelo, achando que aquilo me ajudaria, 10 minutos se passaram e comecei a entrar em pânico. Robson já deveria ter voltado, pensei. Pouco depois ouvi passos rápidos se aproximando. Meu coração disparou enquanto eu segurava o martelo com mais força. "Rápido! Empacota tudo! Vamos embora!" Rob disse, correndo para o acampamento. "O que aconteceu? Você viu alguma coisa?" perguntei. "Precisamos ir agora." Ele colocou tudo que havíamos montado de volta na caçamba do carro e pediu que eu ficasse no banco do passageiro até que ele terminasse. Isso não ajudou em nada a diminuir meu medo. Quando Rob finalmente entrou no carro e ligou o motor girou 2 vezes e não pegou. Ao tentar girar a chave pela 3ª vez, ele congelou. Vi Rob olhar em direção à linha de árvores e seu rosto ficou pálido. Segui seu olhar e lá estava ele, nos observando entre as árvores. Sem tirar os olhos daquela aberração, sussurrei: "Rob, por favor, ligue o carro." Ele girou a chave e quando o motor ligou, a criatura deu um passo em nossa direção. Robson colocou o carro na primeira marcha e a criatura deu outro passo. Quando ele acelerou para sair do acampamento, aquilo nos seguiu. Virei-me e a vi parada exatamente onde eu estava sentado na cadeira, curvada, ainda olhando para nós enquanto saíamos pela estrada de terra. Essa noite ficará para sempre marcada na minha memória. É seguro dizer que nunca tive intenção de voltar para Rei da Chapada. Agora, em viagem, sempre fico dentro do alcance do sinal de celular. Espero contar a vocês mais das minhas histórias de acampamento, porque o interior é um lugar lindo, mas misterioso. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Havia uma história do meu avô que não era dele diretamente, mas de um colega próximo chamado Alfredo, a quem meu avô respeitava profundamente. A história do Alfredo era diferente, e quando ele a contou, ficou claro para mim que até mesmo as vidas mais rotineiras podem vivenciar coisas inexplicáveis. Alfredo trabalhava na mesma região que meu avô, entregando correspondências em um bairro cheio de prédios antigos, um lugar onde o tempo parecia ter parado. Um desses prédios, localizado em uma rua tranquila, era conhecido entre os carteiros por seu ar estranho, com paredes descascadas e varandas enferrujadas. Segundo meu avô, Alfredo não era alguém que acreditava em superstições. Era um homem prático, sempre focado no trabalho. Mas havia algo naquele prédio que o deixava inquieto, embora nunca admitisse isso abertamente. Um dos apartamentos, em particular, o número 7, destacava-se pela peculiaridade. Ao contrário dos outros, onde sempre havia alguém para receber cartas ou pacotes, no número 7 nunca havia ninguém. Ele sempre deslizava as correspondências por baixo da porta e, embora às vezes ouvisse passos do outro lado, nunca abriram a porta nem houve troca de palavras com o destinatário. As cartas destinadas ao número 7 eram muito mais numerosas do que o normal para um apartamento habitado por uma única pessoa. Alfredo dizia que eram principalmente
documentos bancários e notificações oficiais. Nunca havia envelopes pessoais, postais ou qualquer coisa que indicasse uma conexão afetiva com alguém. Apesar de nunca ter visto o dono do apartamento, seu Alfredo assumia que era um homem idoso. Ele dizia que havia algo na maneira como os sons eram respondidos. Passos lentos, o arrastar de um móvel ou o ranger da madeira quando alguém se aproximava da porta. Ele chegou até a ouvir uma tosse seca em uma de suas visitas. Quando questionado sobre por que a porta nunca era aberta, Alfredo dizia ao meu avô: "Mas quem sou eu para questionar alguém? Talvez seja apenas um homem sozinho que não quer contato com ninguém." Meu avô, que ouvia Alfredo atentamente, sugeriu uma vez que ele tentasse falar com o homem, nem que fosse para confirmar se estava bem. Alfredo considerou a ideia, mas algo o impedia. Havia algo no silêncio do apartamento que não convidava à conversa. Certa manhã, Alfredo chegou ao prédio como de costume, carregando alguns envelopes destinados ao número 7. Quando subiu as escadas, notou que o lugar estava mais silencioso do que o habitual. As portas dos outros apartamentos, que sempre estavam abertas com vizinhos trocando cumprimentos, estavam fechadas. Quando chegou ao corredor do apartamento de destino, tudo parecia igual. Ele se abaixou para deslizar as cartas por baixo da porta, mas dessa vez notou algo diferente. O pequeno espaço entre a porta e o chão estava cheio de poeira e fragmentos de madeira apodrecida, como se ninguém tivesse limpado por semanas. Foi estranho, Alfredo contou ao meu avô. Sempre parecia que alguém cuidava do lugar, mas naquele dia estava completamente descuidado. Mesmo assim, ele deixou as cartas e continuou sua rota. Não foi até semanas depois que a situação se esclareceu. Alfredo voltou ao prédio e, ao chegar ao corredor, encontrou um grupo de trabalhadores retirando móveis velhos e entulhos do número 7. Surpreso, aproximou-se de um dos homens e perguntou o que estava acontecendo. "Estamos reformando", respondeu o trabalhador. "Este apartamento está vazio há meses, mas agora vai ser colocado para aluguel." "Vazio?" perguntou Alfredo. "Impossível. Estive entregando cartas aqui por mais de um mês e sempre ouvia gente lá dentro." O trabalhador olhou para ele como se Alfredo estivesse brincando. "Senhor, o dono deste apartamento morreu há mais de 3 meses. Ninguém mora aqui desde então." Alfredo dizia, sem exageros, ter sentido o suor escorrer pelo rego. Como isso era possível? Ele se lembrava claramente de ter deixado correspondências ali e mais ainda, de ter ouvido passos e sons vindos do outro lado da porta. Ele tentou explicar o ocorrido, mas os trabalhadores não deram bola e continuaram com seu trabalho. Perturbado, Alfredo decidiu falar com o administrador do prédio. O administrador, um homem já idoso, confirmou o que os trabalhadores haviam dito. O dono era um senhor muito reservado, que viveu ali por muitos anos, mas quase ninguém o conhecia. Ele faleceu há alguns meses, e desde então o apartamento ficou vazio. Apenas agora seus familiares vieram ver seus pertences. Alfredo insistiu que vinha entregando cartas e ouvindo barulhos no apartamento, mas o administrador apenas o olhou sem dizer nada. Talvez tenha imaginado, talvez os sons viessem de outro lugar, mas garanto que lá não havia ninguém. Naquela noite, Alfredo voltou para casa com mais perguntas do que respostas. Algum tempo depois, ele contou tudo ao meu avô, que o ouviu em silêncio antes de oferecer um conselho. "Talvez haja coisas que não precisamos entender, Alfredo. Se o homem continuava recebendo suas cartas, talvez estivesse esperando por algo que ainda não chegou." Alfredo nunca mais falou sobre o assunto com ninguém, mas meu avô me contou essa história como uma daquelas que nos fazem refletir sobre os mistérios da vida e da morte. Quem ou o que pegava as cartas naquele apartamento?
Eu morei com meu irmão mais velho por cerca de 4 anos depois de terminar a escola. Dividimos o aluguel de um apartamento, já que nenhum de nós podia pagar um por conta própria. Mas durante o 4º ano, meu irmão começou a ganhar mais dinheiro e planejava se mudar assim que o contrato de aluguel terminasse. Eu não ganhava muito, então sabia que não poderia pagar pelo apartamento sozinho. Procurei um colega de quarto online por alguns meses, mas decidi me mudar também e encontrar um lugar mais barato. Continuei procurando até o último mês do nosso contrato. Meu irmão já havia praticamente se mudado e havia muita pressão para eu encontrar um lugar rápido, mas com meu orçamento extremamente baixo não era fácil. Eventualmente encontrei um anúncio de um proprietário alugando um quarto em sua casa. O nome do homem era Marlon. Enviei uma mensagem de texto para ele dizendo que estava interessado e continuei procurando. Poucos minutos depois ele me respondeu. Marcamos uma chamada para mais tarde e quando conversamos, ele explicou todos os detalhes. Ele me disse que morava sozinho na casa e estava alugando o quarto, mas que eu poderia usar todos os outros cômodos da casa também. Parecia ótimo para mim, então concordei, e algumas semanas depois, joguei tudo em um caminhão de mudanças e dirigi até a casa. Nesse meio tempo, trocamos mensagens e ligações, e ele me enviou várias fotos da casa, mas eu ainda não tinha tido a chance de vê-la pessoalmente. Cheguei lá por volta do meio-dia e estacionei na entrada. A casa era definitivamente pequena, mas parecia bonita por fora. Marlon estava na garagem olhando para mim. Ele me deu um rápido tour e depois me ajudou a descarregar todas as minhas coisas para o meu quarto. Ele parecia um homem comum de 30 e poucos anos, quase 10 anos mais velho que eu, mas isso não me incomodava. Ele não era muito bom em manter conversas e era um pouco quieto demais. Enfim, terminamos de mover tudo para dentro e devolvi o caminhão de mudanças. Peguei um Uber de volta para casa e quando cheguei já eram quase 8 da noite e eu estava muito cansado. Marlon estava no sofá assistindo TV. Então eu disse que ia dormir cedo e fui para o meu quarto. No geral, parecia um lugar decente, e eu estava satisfeito com isso. Desempacotei um pouco mais e preparei minha cama. Por volta das 9, finalmente estava pronto para dormir. Fui até a porta para trancá-la e apagar as luzes, mas ao estender a mão percebi que não havia chave. Confuso, abri a porta e do lado de fora havia uma chave fixa, daquelas que não sai. Fui até a sala e perguntei a Marlon por que a porta do quarto trancava do lado de fora. Ele parecia confuso e disse que nunca havia notado isso, mas que mudaria isso no dia seguinte. Deixei para lá e disse ok. Então voltei para o meu quarto. Estava cansado e não muito preocupado com isso, mas definitivamente foi uma descoberta estranha. Fui para a cama, adormeci e no meio da noite. Acordei. Ouvi alguém se movendo na cozinha, o que presumi ser apenas Marlon pegando água ou algo assim. Então fechei os olhos novamente. 1 minuto depois, ouvi alguém andando pelo corredor, mas ao passar pelo meu quarto, parou. Abri os olhos e olhei para a porta. Ele ficou parado lá fora em silêncio por uns 30 segundos antes de ouvir um clique. Ele trancou minha porta. Meu estômago afundou e senti meu rosto ficar frio enquanto Marlon caminhava para seu quarto. Assim que ouvi a porta do quarto dele se fechar, levantei-me silenciosamente e fui até a minha. Tentei a maçaneta e ela não se mexia. Fiquei em choque por alguns segundos, percebendo que esse homem que eu acabara de conhecer tinha me trancado no quarto. Meu medo começou a se transformar em raiva. Chamei Marlon dizendo para abrir a porta. Não demorou muito para ouvi-lo correndo para fora do seu quarto em direção à minha porta. Ouvi ele colocar a mão na fechadura e fazer uma pausa por alguns segundos antes de destrancá-la. Abri a porta imediatamente. Que merda é essa? O confrontei. Ele gaguejava, dizendo que só queria ter certeza de que estava seguro porque não me conhecia.
Eu entendia essa preocupação, mas trancar alguém em um quarto não era uma forma inteligente de lidar com isso. Disse-lhe que iria arrumar minhas coisas e sair pela manhã, e fiquei acordado a noite toda no sofá da sala, esperando a loja de caminhões de mudanças abrir. Às 9 horas, olhei para o corredor e vi que a porta do quarto de Marlon ainda estava fechada, o que me fez crer que ele ainda estava dormindo. Então dirigi direto até a loja e trouxe o caminhão de mudanças de volta para a casa. Quando entrei, no entanto, a porta do quarto dele estava aberta. "Marlon!" chamei. Fui até o quarto dele e espreitei minha cabeça para dentro. O quarto estava vazio e olhei ao redor da sala em descrença. Como as coisas estavam ficando cada vez mais estranhas, saí e fui direto mover minhas coisas. Desmontei minha cama e carreguei tudo no caminhão em 2 horas. Só me restava 2 caixas. Corri para dentro, peguei outra e apressei-me para a porta da frente até Marlon aparecer no vão da porta. "Saia da frente", eu disse. Ele me encarou sem emoção. Depois de alguns segundos, ele se afastou. Passei apressado por ele e coloquei a caixa no caminhão de mudanças. A última caixa estava pela metade com alimentos aleatórios que guardei da antiga despensa do apartamento, então decidi deixá-la para lá. Marlon estava me assustando e eu queria me afastar dele o mais rápido possível. Comecei a fechar a parte de trás do caminhão antes dele me interromper. "Você esqueceu isso?" Ele segurava a última caixa. "Ah, sim, obrigado." Peguei a caixa dele e subi de volta na traseira do caminhão. Senti que ele me observava enquanto empilhava a caixa e quando me virei, ele estava com a mão na porta. Ele começou a puxá-la para baixo, tentando me fechar dentro. Consegui pará-lo antes que a porta estivesse na metade. O empurrei no chão, mas ele se levantou e correu. Não para dentro da casa, mas para as árvores. Não sabia o que pensar, mas não me importava. Rapidamente fechei a porta de trás e fui embora. Meu irmão foi gentil o suficiente para me deixar ficar com ele até eu encontrar um novo lugar. Não sei o que aconteceu naquela casa, ou o que teria acontecido, mas definitivamente havia algo muito errado com ele. Não sei se vão acreditar, mas quero compartilhar algo com as pessoas desse canal. Aqui em casa nunca tínhamos passado por nada assustador. Bem, de vez em quando, escutávamos vozes que pareciam vir de dentro, mas atribuímos isso ao barulho da rua. As coisas mudavam de lugar, e as torneiras do banheiro se abriam aparentemente sozinhas, mas não era algo que acontecia todos os dias. De brincadeira, quando algo acontecia, sempre culpávamos a Susana, a senhora que vivia aqui antes de nós. Ela já estava bem velhinha quando saiu daqui, e sempre dizíamos que provavelmente já tinha falecido e, por ser muito distraída, talvez seu fantasma estivesse assustando por aqui, pois tinha esquecido onde ficava sua última casa. Mas há alguns meses, em maio, especialmente quando eu estava sozinha, comecei a ouvir coisas mais estranhas, coisas que realmente não consigo explicar. Sempre que eu ficava sozinha, escutava do quarto dos meus pais uma respiração ofegante, como se fosse alguém com dificuldade para respirar. Era tão clara que eu conseguia ouvir mesmo que não estivesse perto, mesmo estando na sala ou no meu quarto. Eu sabia que vinha de lá, mas nunca acontecia quando meus pais chegavam, muito menos quando eles estavam dentro do quarto. Depois comecei a ouvir como se alguém estivesse caminhando pelo telhado. Eu sei que isso é algo comum em muitas histórias, e sinceramente, já cheguei a pensar que poderia ser apenas animais. Porém, somado ao medo, talvez acabou parecendo algo sobrenatural. Mas a situação mudou quando não fui só eu que ouvi. Meus pais também começaram a ouvir. Uma madrugada, minha mãe ouviu os passos e acendeu a luz.
Ela acordou meu pai, e os dois escutaram os passos marcados atravessando o teto. De repente, como se alguém tivesse dado um chute, a lâmpada explodiu no momento em que os passos passavam por ali. Minha mãe imaginou uma pessoa caminhando de cabeça para baixo no teto, irritada porque ela tinha acendido a luz. Finalmente eles acreditaram em mim. Finalmente perceberam que eu não estava imaginando coisas nem ficando louca. E aí veio o que considero o pior. As lâmpadas continuaram queimando, e meus pais tiveram que trocar toda a base delas. Como somos muito desajeitados com essas coisas e temos medo de eletricidade, chamamos um eletricista. Quando o homem foi trocar o soquete da lâmpada, ele percebeu algo que estava dentro do teto. Ele chamou meu pai e os dois viram que era uma tábua. Eles se atreveram a abrir um pedaço do teto para poder retirá-la. A tábua parecia envernizada e, a princípio, pensaram que era uma caixa, pois era de uma madeira fina. Quando conseguiram tirá-la, perceberam que, pelo outro lado, era um tabuleiro Ouija, uma tábua Ouija, nova, mas que ninguém sabia há quanto tempo estava lá. Eu não cheguei a vê-la. Quando cheguei em casa, eles já tinham se livrado dela. Começamos a investigar, pois temos conhecidos que eram próximos, de certa forma, da dona Susana. Perguntamos se ela poderia ter sido dona daquele tabuleiro, mas todos disseram que não. Disseram que ela era a velhinha mais doce do mundo, muito católica, e que jamais teria algo assim. Porém, também nos disseram que, ao contrário do que imaginávamos, ela tinha falecido apenas semanas atrás. Fazendo as contas, a data da sua morte coincidia com a primeira noite em que ouvi aquela respiração no quarto dos meus pais. Dona Susana tinha 94 anos quando faleceu. Que ela esteja descansando em paz. Eu espero. Mudei-me para minha nova casa no ano passado, durante o inverno. Era uma casa linda e espaçosa, com um grande quintal, e foi a primeira casa que comprei. A mudança foi um pouco complicada porque eu estava só, então tive que carregar tudo sozinho. Cheguei com o caminhão bem cedo pela manhã e limpei toda a neve da entrada. Depois comecei a levar todas as caixas e os móveis para dentro. Terminei bem tarde, por volta da hora do jantar. Saí para trancar o caminhão, planejando devolvê-lo na manhã seguinte. Não me lembro de ter feito muita coisa no restante da noite. Provavelmente assisti a algo no meu celular, mas não tinha montado minha cama ainda, então dormi no sofá da sala. Não era o sofá mais confortável, e enquanto tentava pegar no sono, ouvi um barulho estranho vindo de fora. Parecia que alguém estava caminhando até a minha varanda. Me sentei e ouvi atentamente, olhando para a porta da frente. O som parou antes que a pessoa alcançasse a porta. Esperei por um tempo, até achar que estava imaginando coisas e acabei adormecendo. De manhã acordei e encontrei a porta da frente destrancada. Eu tinha certeza de que a havia trancado antes de dormir. Verifiquei se havia sinais de alguém andando do lado de fora, mas não encontrei nada. Devolvi o caminhão e passei o dia todo desempacotando e organizando o resto dos móveis. Concluí praticamente tudo até o fim do dia. Às 6, saí para jantar rapidamente e voltei para casa por volta das 7. Quando estacionei na entrada, vi algo estranho na neve do lado de fora da minha casa. Saí do carro e notei pegadas levando diretamente até a minha porta. Olhei ao redor e tentei seguir as pegadas para ver de onde vinham, mas elas terminavam na calçada, que já havia sido limpa. Podia ter sido apenas um vizinho querendo conversar, e foi essa desculpa que usei para me acalmar. Terminei de organizar o restante das coisas e, antes de dormir, verifiquei todas as portas e janelas. Quando cheguei à porta da frente,
percebi imediatamente que estava destrancada. Peguei minha chave e testei a fechadura, certificando-me de que funcionava corretamente e não podia ser destrancada sem ela. Tudo parecia estar normal. Eu tinha certeza de que havia trancado a porta e a mantido trancada o dia todo. Não conseguia entender por que isso estava acontecendo. Nada tinha desaparecido da casa e não havia sinais de invasão. Quero dizer, estava frio, úmido e nevando lá fora. Se alguém tivesse entrado, teria deixado marcas de sapatos molhados por toda parte. Certifiquei-me de trancar a porta novamente e subi para o quarto para tomar banho antes de dormir. Enquanto saía do banho, ouvi algo no andar de baixo. Era um som suave e difícil de distinguir. Normalmente eu presumiria que não era nada, mas com tudo o que estava acontecendo tive que verificar. Me vesti e desci as escadas devagar. Quando virei a esquina ao redor da escada, vi um homem parado no corredor. Ele estava parado me encarando, com a porta da frente aberta atrás dele. Depois de um momento, corri de volta para o andar de cima e me tranquei no quarto. Não ouvi ele me seguir, mas ainda assim estava aterrorizado. Logo em seguida, ouvi passos percorrendo os cômodos no andar de baixo. Aproveitei a oportunidade para chamar a polícia enquanto o homem continuava andando pela casa. Depois de cerca de 2 minutos, ouvi a porta da frente bater com força e os passos deixando a propriedade. A polícia não encontrou nada útil e sugeriu instalar câmeras de segurança e trocar as fechaduras da porta. Fiz os dois e o cara nunca voltou. Quase desejo que ele volte, só para que eu possa capturá-lo nas câmeras.